Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nessa sessão aqui eu vou fazer para vocês vou trazer aí para vocês mais uma reflexão referente às coisas da vida, tá? E aqui eu vou falar um pouco da vida sob o viés da Clarice Lispector, que eu acho genial esses dizeres dela, que é simples, mas é bastante real, né, a respeito da vida. Ela disse que a vida é um soco no estômago, e é muito real isso. Dificilmente a gente se depara com alguém que sei lá, que diga que tem uma vida perfeita. E se diz, mas diz porque evita falar dos seus sofrimentos íntimos, né? A vida é de fato um soco no estômago, sabe? Há muitos por aí que pregam um ideal de felicidade distanciado daquilo que dói. E esse ideal, ele é inventado para negar o real, para negar a realidade. Porque a vida é um soco no estômago, sabe? O máximo que podemos aí fazer por nós é atribuir significações, é atribuir sentido à dor do soco. Mas é impossível esse ideal de felicidade, né? Numa sessão de análise mesmo, e aí eu falo pelo viés da psicanálise, que é a abordagem psicológica a qual eu me debruço, né? Tu vai de fato ao encontro das dores. E muita gente adquire uma resistência ao processo justamente porque não aguenta o procedimento, porque é um procedimento dolorido, né? Há quem tenha aí a mera ilusão de que em um processo psicoterápico, em um processo analítico, né, encontra-se um remédio para evitar as dores da vida. E aí quando vai adentrar neste processo, desiste, porque não é dessa forma. É o encontro mesmo com as dores da vida, porque essas dores só podem seguir para o lugar certo dentro da gente a partir do momento que ela seja aí aparelhada, a partir do momento que ela venha a ser aparelhada por uma compreensão, por um entendimento. E para que essa dor seja compreendida, precisamos ir ao encontro dela. E compreender é justamente atribuir uma significação. Então, Clarice Lispector, como sempre, ela foi muito inteligente nesses ditos, porque de fato a vida é um soco no estômago, sabe? A psicanalista Maria Lúcia, mestre aí em psicanálise pela USP, em um de seus discursos, ela vai relembrar os ditos de Freud acerca da subjetividade. Freud ele diz que a nossa subjetividade é munida de conteúdos e afetos, né? E aí a psicanalista Maria Lúcia, ela faz um discurso em cima desses dizeres de Freud, e aí ela diz, não somos apenas cognições. E cara, isso é fantástico, porque de fato não somos apenas cognições, somos conteúdos e somos afetos. E não raramente, veja, não raramente, ou seja, de modo muito recorrente, há uma desconexão, sabe? Há uma incoerência entre o afeto e o conteúdo ligado a esse afeto. E isso é causa de dor. Quando há essa incoerência, quando há essa desconexão, muitas vezes a gente até se perde daquilo que a gente é. Exemplo, tu hoje está super feliz porque tu está num relacionamento, né? Porque tu está com uma pessoa que tu gosta, mas de repente amanhã ou depois, esse relacionamento pode aí passar por um período de crise, pode até chegar ao término. E vai haver aí, diante disso, diante desse fato, uma desconexão entre afeto e conteúdo. E isso vai te gerar sofrimento, e isso vai te gerar dor. Hoje tu tá super feliz, amanhã tu já podes não estar mais. E muitas vezes essa sensação de tristeza,
de infelicidade, ela não é passível de uma causa, né, a nível da consciência. Ou seja, tu sentes a tristeza, mas tu não sabe o porquê que tu sentes. Às vezes é o teu eu narcísico desmoronando, sabe? Falando aí pelo viés da psicanálise mesmo. Porque muitas vezes idealizamos um eu e de repente nos deparamos com situações externas que destrói mesmo esse eu narcísico, né? É um insulto que de repente tu teve que ouvir de um amigo, de um parente, e isso dói, isso machuca. É um preconceito que tu enfrentas de repente pela tua orientação sexual, ou de repente alguém chega para tu e diz que tu estás mais gordinha, e isso faz o teu mundo desabar, isso dói, né? Porque tu quer ter um corpo perfeito, porque tu quer ter um corpo que esteja dentro do ideal, dentro do corpo padrão estabelecido pela sociedade, e aí alguém chegar e dizer para tu que tu tá mais gordinha, isso destrói o teu eu narcísico, né? Isso causa dor. Por quê? Porque a vida é um soco no estômago e de modo muito recorrente a gente estará expostos o tempo todo, sabe? A esses socos. Sem querer ser pessimista, mas sendo aí realista, nunca chegaremos a um nível de vida em que tudo estará na mais perfeita harmonia, em que tudo estará caminhando conforme os nossos desejos. A gente tem que ter cuidado com alguns tipos de autoajuda, né, e que vendem pra caramba, porque são, na verdade, uma massagem egóica, sabe? Aqueles tipos de autoajuda que frisa muito a questão do pensamento positivo. Mentalize tal coisa porque a energia do universo vai decorrer ao teu favor e enfim. E aí sabe o que acontece? É por conta desse tipo de autoajuda que muita gente está ficando paranoica e caindo no sofrimento mesmo, porque no final de tudo percebe que aquilo não passou de um delírio e aí perdeu de viver a vida em sua realidade para viver uma fantasia. E quando se depara com a realidade, cai no sofrimento, cai no vazio, sabe? O paranoico, ele corrige algum aspecto do mundo que lhe é insuportável pela elaboração de um desejo, né? Daí ele elabora esse desejo e aí ele vai pegar esse desejo e vai introduzir na realidade e vai viver aquilo ali, aquela elaboração ali, como se aquilo fosse a maior verdade do mundo, sabe? Mas o paranoico mesmo, ele está aí imerso na loucura, ele não consegue tornar realidade o seu delírio, então ele vive constantemente, de modo muito recorrente, nesse delírio. E aí há uma linha muito tênue entre aquele que vê o mundo munido da lente desse ideal de felicidade, desprovido de sofrimento, e um louco, um paranoico, que eu digo, né? O louco é aquele que não consegue tornar, como eu falei, realidade o seu delírio. E aí muitas e muitas pessoas estão influenciadas aí por essa autoajuda, caindo nesse delírio, mas em algum momento ela vai ter uma tomada de consciência de que aquilo é uma fantasia, né? E isso vai fazer com que essa pessoa decaia na dor. Isso vai fazer com que essa pessoa decaia no sofrimento, no vazio. Porque a vida, ela é um soco no estômago. E muitos estão aderindo a isto, né? Está caindo aí
no campo do fantástico mundo de Bob e não quer sair de lá. Não quer sair de lá. E no final acaba sofrendo muito mais do que se tivesse de fato encarado a realidade tal como ela é, se tivesse ido de fato ao encontro com as suas dores. Cara, não basta só pensamento positivo, não basta só falar de um ideal de felicidade como sendo essa felicidade uma mágica. Por trás do pensamento positivo, tu precisas estar em harmonia contigo mesmo. Tu precisas trabalhar os teus dilemas, os teus conflitos, para que tu possas entrar em harmonia com aquilo que tu és. Então, eu ainda acho que a fomentação da reflexão é a verdadeira autoajuda. Chegar para uma pessoa aparelhada pela melancolia, pela baixa autoestima, pelo pessimismo e dizer para ela, substitua esses pensamentos de fracasso por pensamentos positivos. Isso aí é simplista demais, sabe? Porque precisa ser trabalhado o conflito que está fomentando esse sentimento, esses pensamentos de fracassos, essa baixa autoestima, esse pessimismo, né? Precisa ser trabalhado o que está por trás disso, porque isso é só o sintoma. E para que o sintoma seja trabalhado de fato, precisa-se chegar ao que está originando esse sintoma. E o caminho é árduo, é um soco de fato no estômago. Hoje eu estava estudando, ontem aliás, eu estava estudando e me deparei com os ditos de Françoise Giroud. Ela é francesa, então eu acredito que no francês é pronunciado como Françoise Giroud, né? Uma política francesa. Ela é escritora, jornalista, ela foi amiga de Lacan por mais de 10 anos e eu achei fantástico os ditos dela, né? A respeito da psicanálise, a respeito do processo de análise. E aí eu acredito que isso serve para os processos psicoterápicos assentados também em outras abordagens, né? Ela diz que a análise é árdua e faz sofrer, mas quando se está desmoronando sob o peso das palavras recalcadas, as palavras recalcadas são aquelas palavras que estão a nível da inconsciência, porque não é suportada pela consciência, porque causa desprazer, causa sofrimento, né? E aí o ego entra em ação com o recalque e joga essas palavras para o inconsciente, mas por estar no inconsciente, não ter desaparecido, gera sintomas, e sintomas gera sofrimento. Então ela diz, quando se está desmoronando sob o peso das palavras recalcadas, das condutas obrigatórias, das aparências a serem salvas, quando a imagem que se tem de si mesmo torna-se insuportável, o remédio é esse. Ela diz que o remédio é o processo analítico. E aí ela diz, pelo menos eu o experimentei e guardo por Jacques Lacan uma gratidão infinita. Não mais sentir vergonha de si mesmo é a realização da liberdade, vai dizer ela. Isso é o que uma psicanálise bem conduzida ensina aos que lhe pedem socorro. E é isso, gente, é exatamente isso. A vida é um soco no estômago, porque muitas e muitas vezes iremos nos perder de nós mesmos, porque muitas e muitas vezes sentiremos vergonha de nós mesmos, não suportaremos aquilo que somos. Porque eu sou gordinho e todo mundo diz que eu sou gordinho e fulaninho tem o corpo perfeitinho e eu tenho vergonha de ser gordinho, tenho vergonha das minhas gordurinhas porque eu queria ter o corpinho padrão. Isso gera muito sofrimento no ser humano. Isso faz com que o ser humano se perca dele e não basta só pensamento positivo.
você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir alcançar o ideal de corpo, sabe? E aí, no processo analítico, como diz François, no processo analítico, tu vai sentir a liberdade. A partir do momento que tu não mais sentirá vergonha daquilo que tu és. Porque isso, de fato, é o que uma psicanálise bem conduzida ensina àqueles que lhe pedem socorro. Muitas vezes, os nossos conflitos irão nos tirar da nossa real subjetividade. Muitas situações externas estão aí sequestrando a nossa subjetividade, nos fazendo se perder no emaranhado de ditos, de discursos, de padrões impostos pela sociedade. É o outro que idealiza o ego dele em nós, né? E aí a gente se perde nesse emaranhado de situações. E o caminho de volta é muito doloroso, mas se perder de si não é menos doloroso. Então, gente, apenas mentalizar, como muitas autoajuda pregam por aí, não é o suficiente. Tu precisas movimentar-se, sabe? Tu precisas movimentar-se para dentro de si. E esse movimento é um soco no estômago. Tu precisas deparar-se com os teus escombros, com os teus sofrimentos, para daí extrair alguma coisa, extrair aprendizados, lições para a vida. Mentalizar não é o suficiente. Ah, eu quero tal emprego, porque é o emprego dos meus sonhos. Se tu não faz nada para isso, só mentalizar não te faz chegar lá. Tu precisas enfrentar a vida para chegar lá. E enfrentar a vida para chegar lá significa levar muitos socos no estômago. Porque tu vai ter que encarar muitos monstros, tanto internos como externos. Porque nenhuma saída da zona de conforto é fácil. E muitas autoajudas por aí fazem o ser humano decair na fantasia de que o universo é bonitinho. E é por isso que tá todo mundo ficando paranoico. Tá todo mundo aí imerso no fantástico mundo de Bob, imerso aí na Disney, encarando o mundo como um parque de diversões. E não é. Se a vida está ruim, não basta só mentalizar uma vida boa. Transformar uma realidade ruim requer que tu entres em contato com as tuas dores. Ah, Carla, mas eu estou muito bem, obrigado. Eu mentalizei coisas positivas, coisas boas aí para minha vida e tá tudo bem comigo. Eu estava mal, eu estava aí muito cabisbaixa, munida aí de uma sensação de tristeza, de melancolia, a autoestima lá embaixo. E agora eu me sinto bem. Li aí o livro aí de autoajuda e agora eu estou me sentindo bem. Isso é um paliativo. Porque a origem do que causou esses sintomas não foi trabalhado. E aí isso vai estourar novamente, vai estourar de alguma outra forma e vai continuar sendo causa de sofrimento. Transformar uma realidade ruim requer que tu entre em contato com as tuas dores. Não tem para onde fugir, porque a vida é um soco no estômago. Mas aí a gente vive a época da ditadura da felicidade, sabe? A felicidade ela é vista como sendo um processo contínuo de bem-estar. E tu tem que estar o tempo todo em busca desse bem-estar. É comprando, é gastando, é consumindo, é tirando fotos nas viagens da vida para mostrar que tu tem uma vida perfeita. E tu vai lá e tu posta nas redes sociais o lado bom da tua vida, porque todo mundo precisa acreditar que a tua vida só tem um lado bom.
Todo mundo precisa acreditar que o teu processo de felicidade é contínuo, porque isso é massagem no teu ego. Porque isso fortalece o teu eu narcísico, muito embora tu estejas ferrado de sofrimentos não trabalhados, mas mostrar que tu estás bem e mostrar que tu é plenamente feliz, isso aí já compensa o teu estado de sofrimento, né? A felicidade, ela virou uma ditadura. A gente vive, de fato, a época da ditadura da felicidade. A felicidade, ela é vista como sendo um processo contínuo de bem-estar e o que importa é a superficialidade, mostrar que tu estás bem. Na verdade, a felicidade, ela é episódica. Impossível termos uma vida estática. Tu faz uma viagem, tu está sendo feliz naquela viagem, mas aquele ali é o teu momento de felicidade. Quando tu voltar, tu já vai se deparar com situações em que vai te causar tristeza, vai te causar momentos infelizes, vai te fazer decair em momentos infelizes, sabe? Porque a vida, ela não é estática, ela está em constante movimento. Para a felicidade ser um processo contínuo, a vida precisaria ser estática. E, no entanto, não é. A vida está em movimento e nesses movimentos, ora estamos bem, ora estamos tristes. Por alguma situação, por algum conflito. E aí eu até acredito que a felicidade pode vir a ser um processo contínuo. Mas essa crença, ela se estabelece na minha vida a partir do momento que eu tomo como base a abordagem do psicanalista Jorge Forbes, sabe? Que é um especialista em Lacan, grande psicanalista. Ele tem aí uma palestra no YouTube, na verdade é um discurso dele, né? Falando sobre felicidade na visão psicanalítica lacaniana. E aí eu achei fantástica essa visão. Ele vai dizer que é possível sim sermos felizes, mas essa felicidade, ela não nos isenta da dor. E essa felicidade, ela é possível justamente quando a gente nomeia a nossa dor, para que essa dor não nos invada. Nomear a dor é compreendê-la, é atribuir à mesma um sentido. Para compreender a dor, eu preciso ir ao encontro dela. Essa dor na psicanálise lacaniana é o que chamamos de gozo, né? São os conflitos, esse sofrimento, é na verdade a repetição naquela situação que faz doer. E aí gera os conflitos, gera os sofrimentos. O gozo na psicanálise não é uma coisa boa, não é gozo de gozar a vida e até gozar em determinadas situações, mas aí a gente goza tanto em determinadas situações que aquilo nos invade, como diz Jorge Forbes, e invade mesmo, e muitas vezes isso nos faz decair na angústia, no sofrimento, porque essas situações e essa insistência nessas situações muitas vezes nos causa muita dor. Isso aí gera sintoma. É de repente um namoro que acabou e o cara tá lá te humilhando o tempo todo, mas tu estás lá se arrastando atrás do cara. Tu tá gozando naquela situação. Isso gera sintoma. Isso gera dor, isso gera sofrimento. É quando o gozo invade, como diz Jorge Forbes. Se tu consegue conversar com o teu gozo, se tu consegue conversar com a tua dor, compreendê-la, tu vai fazer com que essa dor não te invada. E é isso que acontece em um processo de análise. A gente aprende a conversar com o nosso gozo.
Então, tipo, se tu consegues estabelecer um diálogo com a tua dor, conversar com ela, tu consegues uma harmonia com a mesma, de modo que ela não te invada. E é aí que tu entra em um processo de felicidade e que esse processo de felicidade pode vir a ser contínuo, mas munido de episódios de tristezas e alegrias. A felicidade não está na ausência da dor, da tristeza. Está em você saber conversar com a tua dor, está em você saber conversar com a tua tristeza. Porque se tu não conversa com essa dor, o sintoma proveniente da mesma irá explodir de alguma forma. E isso gera muito sofrimento. Então, Jorge Forbes vai dizer que nada nos impede de nos apoderarmos da felicidade. E ele vai dizer que esse é um dos objetivos da análise. É fazer o sujeito feliz. E para isso o analista faz a ponte entre o paciente e a sua dor. Porque, paradoxalmente, a felicidade está no encontro com essa dor. E aí, gente, a psicanálise está ficando esquecida, assim como os demais processos psicoterápicos, né, assentados aí em outras abordagens psicológicas. Por quê? Porque os livros de autoajuda é que estão ganhando cada vez mais vazão. Porque as pessoas têm pavor a felicidade gerada pelo encontro com a dor. As pessoas preferem se agarrar às receitas mágicas que traz um ideal de felicidade desprovido de sofrimentos. Então, a psicanálise, ela faz da nossa tristeza uma felicidade, mesmo sendo tristeza, sabe? Mas muitos não estão preparados para esse soco no estômago. As redes sociais estão aí, cheias de ideais de vida. A viagem perfeita, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito, os filhos perfeitos, o emprego perfeito, e as pessoas cada vez mais em busca desse ideal, porém cada vez mais vazias, justamente porque não conseguem alcançar esse ideal, porque por trás daquela viagem perfeita há as dores também, há os sofrimentos que não são expostos por uma questão narcísica. Por trás daquele corpo perfeito, há um ser humano ali que também tem dores, que também tem suas questões mal resolvidas. Por trás do relacionamento perfeito exposto ali, há os conflitos que todo casal tem. Há os sofrimentos provenientes de uma relação, porque não é fácil uma relação. Por trás dos filhos perfeitos, há ali os conflitos, os sofrimentos, as dores, né? E aí, mas as pessoas veem aquilo e fantasiam. Ah, nossa, que bonito! Olha só, artista tal da Globo, olha a vida que a pessoa tem, olha a casa, olha como a pessoa viaja, olha o filho da pessoa, como é perfeito, como é tudo muito bonito. Claro, eles não vão ferir o narciso deles, estampando nas redes sociais os seus conflitos, os seus sofrimentos, as suas questões, sabe? Mas aí as pessoas se iludem com aquilo e vão cada vez mais em busca desse ideal. Porém, cada vez mais as pessoas estão ficando vazias, justamente porque não conseguem alcançar esse ideal, mas não conseguem alcançar justamente porque está no campo da fantasia e não da realidade, e não do que é palpável. Então, gente, a felicidade consiste em aceitar que a vida é um soco no estômago. Todos nós somos faltantes de alguma coisa, sabe? E Lacan já dizia que o ser do sujeito é o objeto da falta. Algo sempre vai nos faltar. E é por isso que a felicidade em sua plenitude é impossível. E que bom, né? Que somos
sujeitos da falta, como diz Lacan, porque se fôssemos completos, não seríamos desejantes. E o que nos move diante da vida é justamente sermos sujeitos desejantes. Porque se tivéssemos tudo, estagnaríamos na vida, sabe? E estagnar na vida é morrer em vida. Bom, então é isso, gente. É isso aí, mais uma reflexão, certo? Referente à playlist Coisas da Vida. Na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para você o meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. Então, quem gosta da psicanálise, quem também se identifica com essa abordagem, conhece lá, se achar interessante, se inscreve lá também, tá bom? E vai aparecer aí para você o canal do meu irmão também, né, onde ele também fala de ciência na dimensão das exatas, certo? Do campo de exatas, aí ele é do campo de exatas. Então, conhece aí o canal dele, se você também achar interessante, se inscreve no canal dele, tá certo? E vai aparecer aí para você também a playlist Coisas da Vida, que é uma playlist onde eu sempre trago reflexões referentes à vida, tá certo? Aqui embaixo no campo de descrição você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, as minhas redes sociais, tá bom? Então fique à vontade aí para ler as informações adicionais na descrição do vídeo. É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.